pastora Daiane. Ela vai ministrar a palavra para nós hoje e nós queremos ouvir. Isso é bom, hein? Expectativa é bênção. É bênção. Deus sempre utiliza da expectativa para poder fazer as coisas, né? Sempre falo isso, né? Vou repetir então. Expectativa é algo que Deus sempre leva em consideração, porque a partir dela, Ele mede a nossa expectativa para poder superá-la. Ele sempre faz mais do que aquilo que nós esperamos, mas é importante que nós possamos esperar algo nele. Nós temos um Deus que faz infinitamente mais daquilo que nós esperamos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. Se a palavra de Deus fala que Deus faz mais, infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos, significa que nós temos que pensar algo. Então o seu pensamento, a sua expectativa nesse momento, ela está sendo levada em consideração para que Deus possa fazer, superar aquilo que você pensou, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, tenho certeza que Deus vai usar muito a vida da Daiane aqui para falar o seu coração. Nós vamos orar nesse momento, pelo nosso coração, para nós sermos receptíveis à voz de Deus, aquilo que Deus quer fazer. Então abra o seu coração, Deus quer falar com você nessa hora. Amém? Feche seus olhos e fale com Deus nesse momento. Peça para Ele falar algo que possa mexer com a sua estrutura, que possa mudar a sua vida. Você não veio aqui simplesmente porque você está acostumado a vir. Você não veio aqui porque você tem uma responsabilidade com esse local. Você não veio aqui porque você é um religioso. Não, você veio aqui porque você é um faminto de Deus. Você veio aqui porque você deseja ser tocado pela glória de Deus. E nesse momento Deus quer falar com você. Você está diante daquele que te conhece, daquele que te ama, daquele que sabe tudo o que você precisa. E Ele está disposto a fazer coisas grandes e poderosas nessa noite. Portanto, eu digo, no nome de Jesus, abra seu coração para Ele. Abra o seu coração. Papai, fale conosco, Senhor. Fale conosco. Que a Tua palavra mude a nossa vida. Tua palavra, Senhor, é espírito e vida. Tua palavra tem o poder de destruir aquilo que não é Teu e construir aquilo que o Senhor quer. O nosso clamor nessa noite é que o Senhor destrua o que não é Teu na nossa vida. Que saia em nome de Jesus. E que não volte jamais. E que aquilo que é Teu em nós cresça, multiplique, se torne grande, forte, poderoso, extraordinário. Até o ponto que toque a vida de milhares e de milhares e de milhares de pessoas. Que aquilo que o Senhor faz em nossa vida seja conhecido nessa cidade, nesse estado, nessa nação e entre as nações da terra, Pai, no nome de Jesus. Por isso, Senhor Deus, nós estamos completamente abertos para Ti. Fale conosco, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Para mim é um privilégio compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. É uma alegria para o meu coração. E eu fico feliz de receber cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, nessa noite aqui. E eu glorifico a Deus porque está bem claro, queridos. Eu consigo ver de longe agora quem está acordado e quem está dormindo no culto. Aleluia! Glória a Deus, né? Mas eu fico muito feliz com toda essa reforma. E, curiosamente, essa semana eu fui preparar a palavra e eu pensei, nossa, quanta coisa extraordinária que o Senhor já tem feito em nosso meio, desde que essa palavra foi lançada ao nosso coração. E eu fui então fazer uma revisão, uma retrospectiva lá no canal do YouTube daquilo que nós já recebemos como palavra desde o começo do ano. Eu não sei se vocês lembram alguma. Hoje o Wesley falou da semana passada, que foi uma reforma extraordinária. Mais algumas coisas que vocês possam lembrar? Uma fé extraordinária. Um avivamento extraordinário.
O amor extraordinário. Perdão extraordinário. Visão, uma vida. Olha, vocês estão bons. Eu vou ler aqui porque um exército também. Você está colando? Ah, entendi. Uma ressurreição, isso aí, uma reforma, uma ressurreição, uma visão, um avivamento, um amor, um perdão, uma igreja extraordinária, um exército extraordinário, uma coragem extraordinária, uma semente, né? Acho que vocês não tinham lembrado, foi muito mais no começo do ano, uma atitude extraordinária, uma fé extraordinária. 3 pontinhos. Eis o mistério dessa noite. O que será que pode ser mais extraordinário? Tudo que você pensar pode se tornar extraordinário nas mãos de Deus. Amém? Além de tudo isso que nós já recebemos, eu creio que absolutamente tudo que o Senhor fala ao nosso coração, nas mãos dele, pode se tornar extraordinário. Glória a Deus. E eu garanto para vocês, meus irmãos, que a partir do momento que eu fui orando, que eu fui me preparando para essa palavra, ela primeiramente falou ao meu coração. É uma palavra muito diretamente a mim. Eu espero compartilhar e chegar em seu coração e que Deus possa falar com você, mas ela falou absolutamente e profundamente ao meu coração. O primeiro alvo da palavra dessa noite foi eu. E glória a Deus por isso. O Senhor sempre faz mais do que nós imaginamos, né? E eu fiquei pensando, queridos, que desde que eu me converti na adolescência, o Senhor, Ele mudou a minha história. O Senhor, de fato, eu nunca tive muita dificuldade, desde que me converti, de acreditar de fato em Deus, de me lançar aos pés do Senhor, de confiar plenamente em Deus. Ele mudou a minha história radicalmente, né? Realmente, daquela forma que nós sempre falamos, eu estava indo por um caminho, a minha conversão foi absolutamente, né, mudei de rota, minha vida mudou de rota. E não é difícil para mim, queridos, crer em Deus, acreditar em Deus, é fácil ao meu coração. Eu tenho um coração que eu acredito muito no Deus que eu sirvo, que você serve. Não é difícil acreditar nele, né? E eu creio que talvez para você, eu espero que também não seja, mas acreditar em Deus, o Espírito Santo, no decorrer da minha história, tem me ajudado a acreditar no Senhor. E em uma das situações da minha vida, de uns 3 anos e meio atrás, 4 mais precisamente, eu tinha muitas dores na minha perna, queridos. Dores assim que eu não sabia o que era, e aí eu ia no hospital, e eu ficava fazendo exame de varizes. Eu pensei, nossa, esse negócio é de varizes. Minha mãe tem, meu pai tem, meus irmãos têm, já foram operados, e doía muito a minha perna. E eu acabei fazendo alguns exames, não era nada, nenhuma das minhas 2 pernas. E aí eu fui descobrir, no decorrer daquele ano, eu tinha crises, não eram dores constantes, mas eu tinha crises de dor na minha perna e também que repuxava, né? E doía a minha coluna. Eu descobri naquele ano que eu tinha uma pequena coleção de 4 hérnias de disco. E quando eu descobri aquilo, eu pensei, nossa, Daiane, como você consegue adquirir 4 hérnias de disco? A minha família ficou, né, impressionada, porque eu nunca trabalhei no pesado. E eu sempre trabalhei sentada, e aquela coisa, o médico falou, não, Daiane, é hereditário. Você precisa operar. E aquela difícil decisão de operar da coluna não me parece uma decisão muito simples. E eu então confiei plenamente no Senhor e falei, Deus, se for da tua vontade, conversei com o Wesley, eu tinha um bom plano de saúde naquela época. O médico falou, Daiane, a sua idade é fácil de recuperar, vamos lá, vai dar certo. E eu, sabe quando você assim, fica de boa com o médico, você confia no médico? Não sei se já aconteceu com você, mas então o médico falou que vai operar, eu falei, então tá bom, né, eu vou operar. Decidi operar, orei muito, queridos, porque
você fala que você vai operar da coluna, você acha que você vai ficar tetraplégico, alguma coisa vai acontecer, né? E, de fato, eu confiei no Senhor de todo o meu coração. Naquela vez, eu fui para o centro cirúrgico, fui para aquela maca, para aquele lugar, tudo branquinho, me lembro exatamente do dia. E naquele dia eu orei e falei, Senhor, tudo que eu tenho é teu, eu confio no Senhor de todo o meu coração, minha família é tua. A gente quase faz uma oração de entrega, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia muito grave. E naquele dia, então, eu confiei no Senhor. Não é difícil confiar no Senhor, queridos. E graças a Deus a cirurgia foi muito bem sucedida. Depois da cirurgia eu acordei com 10 pinos na coluna. Eles ainda estão aqui comigo, carrego eles comigo, 10 pinos, uma boa coleção. Sempre brinco com Wesley que se acontecer qualquer coisa, se eu morrer antes dele, né, ele pode me cremar e ficar com os pinos de presente. Ele não leva isso muito a sério, irmãos. Eu espero, né, amor, que a gente viva muitos anos juntos e que não precisa cremar nada. Mas eu tenho aqui. E se você perguntar para mim, Daiane, você faria de novo? Queridos, é uma cirurgia muito difícil, muito delicada. Foram 8 horas de cirurgia. Eu acordei com essa parte do osso todo roxo. Parecia que, não sei se os médicos subiram em cima de mim, sei lá. Mas, de fato, é uma cirurgia que eu não sei se eu me recomendo para qualquer um. Mas, enfim, queria dizer para vocês que até hoje, depois, eu operei em dezembro daquele ano, né, que eu descobri, e depois de 40 dias eu estava aqui em Indaiatuba. Operei em Curitiba, viajamos e nos mudamos para Indaiatuba. Então, quando eu cheguei aqui na igreja, não sei se alguns lembram, eu andava meio manca, mas eu tinha recém-operado e glória a Deus, desde que eu operei da coluna, eu não sinto mais nenhuma dor. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus não é um Deus difícil de confiar. E além disso, queridos, eu, Daiane, também tenho uma facilidade muito grande de confiar nas pessoas. Eu não sei se é o seu caso também, mas eu acho fácil de confiar nas pessoas. A nossa natureza, eu trabalho no telefone, converso com muitas pessoas por e-mail. Então, lá no escritório que eu trabalho, as pessoas sempre olhavam para mim e falavam, eu desligava uma ligação e falava, nossa, esse pastor é gente boa. Essa pessoa é muito gente boa. Sabe quando você tem facilidade de olhar para as pessoas e achar que elas são gente boa? Sou eu. Eu olho para vocês e eu acho que todos vocês são gente boa. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu espero que você também ache que você é gente boa. Né? Mas a minha facilidade em olhar para as pessoas, eu acredito de fato nas pessoas. Se alguém chegar para mim e falar assim, Daiane, o dedão do meu pé está doendo, eu acredito. De verdade, eu acredito. O Wesley me ensinou algumas habilidades no decorrer da história, né? Ele sempre fala, Dai, você não precisa acreditar em tudo. Né? Então, fui aprendendo com meu marido também, às vezes eu ia ficar mais desconfiada, enfim. Mas de forma geral, queridos, eu acredito nas pessoas. Eu olho para as pessoas, eu vejo um potencial de Deus, um líder poderoso, um poderoso líder de célula, um excelente anfitrião, servindo na casa do Senhor. Não é difícil, queridos, assim como não é difícil acreditar em Deus. Não é mesmo? Eu espero que vocês todos sejam gente muito, muito boa. Amém? Então, eu fiquei pensando também, queridos, numa situação em que eu acredito nas pessoas que eu até nem conheço. Se eu paro no sinaleiro e o bonequinho fica verde, eu passo na faixa. Eu acredito que nenhum daqueles carros vai me atropelar. Você também? Mais ou menos, né? Mas de forma geral, eu acredito naqueles motoristas que eles não vão passar o sinal vermelho e eu passo. Queridos, eu também gosto muito de andar de avião. Ah, como eu gosto de andar de avião. Muito, muito. Essa semana meu chefe me escreveu e ele falou, comprei as suas passagens aéreas, porque a empresa que eu trabalho é de Curitiba ainda. Trabalho lá há 11 anos, glória a Deus. E o meu chefe me escreveu, Dai, já comprei as suas passagens aéreas. Meu marido nem sabe direito, mas ele já comprou.
Comprou as passagens e quando eu sei que eu vou andar de avião, eu fico muito feliz. Tem gente que não gosta, tá? Tem gente que nunca andou, tem medo, mas tem gente que talvez já teve uma experiência ruim com o avião. Mas no meu caso, eu nunca tive nenhuma experiência ruim. Toda vez que eu andei, foi maravilhoso. Eu amo ver o céu do lado de fora da janela, eu gosto de sentar na janela. E quando eu sempre entro na aeronave, eu nunca vi a cara de nenhum dos pilotos que eu viajei de avião. E eu acredito neles. Eu acredito que eles vão me levar no destino que eu estou determinada a chegar. Não é mesmo? Eu acredito naquele piloto, eu acredito tão cegamente, eu ouço a voz dele, eu sei que ele vai me levar a Curitiba seguramente, ele não vai lançar o avião, nenhuma cidade pelo meio do caminho, não vou cair. Né? Essa sempre é a nossa oração, que Deus nos proteja, guarde o piloto, abençoe, acampe os seus anjos ao redor e vamos, sempre seguimos assim. Eu gosto demais, queridos, de andar de avião. Então, eu acredito muito nas pessoas, de forma geral. Acredito no piloto, acredito nos motoristas, não sei se você é assim. Mas eu estava pensando que existe, né, assim como eu tenho facilidade de acreditar em Deus e nas pessoas, eu não tenho a mesma facilidade de acreditar em mim. A mesma facilidade que eu tenho para acreditar em Deus, nas pessoas, quando eu olho para mim, eu não tenho essa mesma facilidade. E eu fiquei me perguntando por quê? Por que, Daiane? O que acontece? Nós olhamos para a Bíblia e nós percebemos no decorrer da história, tantas e tantas histórias que o Senhor nos permite ler através da leitura da palavra do Senhor, que acho que não é só eu que tenho essa dificuldade. Não sei se você também, mas quando eu olho para a minha vida, para mim mesma, eu percebo que eu não tenho facilidade de acreditar em mim. Eu tenho medo de mim às vezes. Não sei se você também tem esse sentimento. Mas nós percebemos que uma das grandes e uma das maiores dificuldades do próprio Deus é encontrar pessoas dispostas a crer nelas mesmas. A autoconfiança, olhar para si e encarar e falar, olha, eu sou gente boa, Deus, pode contar comigo. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, essa autoconfiança na vida de homens e mulheres de Deus sempre foi algo que o Senhor nos permite perceber na palavra dele, que nós podemos aprender com esses homens, com essas mulheres, né? Então, existem vários homens, mulheres de Deus, que tinham também de grandes dificuldades de acreditar em si mesmos. Eles acreditavam em Deus, eles acreditavam na liderança deles, que Deus tinha colocado na vida deles, mas eles não acreditavam neles. E eu queria compartilhar algumas dessas pessoas, alguns desses personagens, para que eu e você possamos perceber que talvez não é só comigo que isso acontece. Amém? Olha só, se você puder abrir a palavra do Senhor, nós vamos ver alguns personagens, então vamos ficar craques nessa noite. Gênesis 17. Gênesis 17. Queridos, de forma geral, as pessoas elas não acreditam que podem ser poderosamente usadas por Deus, né? E de forma sobrenatural ainda. O Senhor, Ele quer usar a mim, Ele quer usar você. Nós tantas vezes ouvimos, tantas vezes concordamos. Chega a hora de Deus nos usar, chega aquela hora, né? E aí a gente pensa, comigo não vai dar certo. Não, Deus. Gênesis 17, o versículo 16. Um homem, um cidadão aí muito conhecido entre nós. Quem é? Quem? Abraão.
O pai da fé. O pai da fé. Olha o que ele fala numa conversa com Deus. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Deus falando a respeito de Sara. Sim, eu a abençoarei. O Senhor estava confirmando que Sara teria um filho. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Ele riu de si mesmo. E disse: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Olha Abraão falando com Deus. Deus, eu sou muito velho. Praticamente é isso que ele está falando. Ele primeiro riu de si mesmo, não estava acreditando que Deus poderia dar a eles um filho sonhado, um filho da promessa. E Deus então, e Abraão olhou para Deus e fala: eu acho que não, eu sou muito velho, Senhor. Já estou com idade avançada, 100 anos. Que ideia é essa, Deus? Né? Então, algumas pessoas, elas olham para si mesmas nessa condição de falar em Deus: eu já sou muito velho, eu já sou muito velha, eu não consigo mais liderar nenhuma célula, eu não consigo mais discipular, já estou aposentado e eu quero curtir a minha vida, eu não quero ter filhos com 100 anos, dá trabalho, eu tenho 2 e eles dão muito trabalho, dão mesmo, quem tem filho sabe. É uma bênção, é bênção mesmo. Mas imagina com uma idade avançada, você já não tem mais o mesmo pique, né? E eu já passei dos 30, eu percebo que eu já não tenho mais o pique de 20, mas Abraão falou para Deus: Deus, eu estou muito velho. E às vezes algumas pessoas chegam na igreja e olham para si mesmas e falam: eu estou muito velho, eu estou muito velha, não consigo mais, não dou conta mais do recado. Talvez você olhe para si mesmo dessa forma e sente isso. Você já está arrastando, você não dá mais conta do recado. Não consigo mais fazer nada nessa igreja, não sirvo para nada, estou muito velho. Mas talvez eu olhe para minha frente e não tenho muitas pessoas anciãs por aqui. E esse sentimento talvez não é tão popular na nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Mas nós vamos ver uma outra pessoa que ela tem também uma resposta muito concreta para Deus. Quando olha para si mesma e dá uma boa resposta para o Senhor. Vamos para Jeremias. Jeremias 1. O grande profeta Jeremias, do versículo 6 em diante, quando ele olha para si mesmo, olha a resposta que ele dá para Deus. Então lhe disse eu, Jeremias: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar. Não sei se isso já saiu da sua boca. Porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia! Guarde essa palavra no seu coração, queridos. Quando talvez você olhar para si mesmo, quando você olhar para você e falar assim: eu não passo de uma criança, eu sou muito inexperiente, eu não tenho nenhuma experiência, pastora, eu sou muito novinho, eu não sei falar, eu quero ficar ainda observando mais um pouco. De repente o líder da sua célula já pediu para você falar, porque quando ele olha para você, ele te acha gente boa. Ele olha para você com os mesmos olhos que eu olho para vocês, e eu acho que vocês têm um baita potencial. Amém?
Mas às vezes lá por dentro você olha e pensa: eu não passo de uma criança. Tem tanta gente nessa igreja que sabe muito mais do que eu, que sabe muito mais de Bíblia do que eu. Eu não, Senhor. Eu não sei se você já deu essa desculpa para o Senhor. Não precisa responder. Pensa você sozinho. Amém? Tem mais um cidadão que ele me fez refletir essa semana. Êxodo 4. Lá em Êxodo. Talvez você também possa se identificar com o sentimento do Senhor de Êxodo. Quem é a história de um cara que a gente lê em Êxodo? Moisés. O grande Moisés. Olha o que ele fala para Deus também. Êxodo 4, a partir do versículo 10. Se você achou, acompanhe comigo o que o grande Moisés falou com o Senhor. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. O que será que isso significa? Quando eu li isso, eu pensei, ele é praticamente um ogro, né? Ele, se a gente fosse traduzir na nossa linguagem hoje, ele é praticamente um ogro, ele não sabe falar, ele está dizendo para Deus: Deus, eu falo o que me vem na mente, eu não consigo filtrar, tudo sai. Não sei se isso já aconteceu com você, se você é dessa espécie, né? Mas, respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou o surdo? Ou quem o que vê, o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinareis o que hás de falar. Deus sempre falando para mim e para você que as nossas desculpas não são suficientes para abalar o coração de Deus. Ele sempre vai dizer para você: não temas, eu estou contigo, eu vou ser a tua boca. Aqui Arão depois entra na história, fala no lugar dele, porque ele continua falando que ele é ogro, né? Ele sustenta esse negócio, mas às vezes a gente sustenta, a gente fala para Deus: Deus, eu não sei falar. Se eu convidasse você para pregar na sua célula, de repente o pastor chega para uma supervisão, você já balança a perna, né? Você já fica pensando: o que o pastor vai achar de mim? Queridos, não é assim. O Senhor quer te usar aonde você está. Como você está respondendo ao chamado que Deus tem para a sua vida. Você pode ser um ogro, você pode se achar uma criança, você pode se achar um velho demais, você pode dizer para Deus que você não tem coragem, que você é tímido, tantas e tantas e tantas desculpas. Os homens e mulheres de Deus, nós estamos vendo aqui na palavra dele, que quando eles olhavam para si mesmos, eles também não tinham tanta facilidade de acreditar em si mesmos, não é mesmo? Não me parece meio comum isso desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, tantas coisas acontecem, e queridos, quando nós pecamos, quando o pecado bate a porta do nosso coração, quando bateu a porta do coração de Adão e Eva, eles perderam a autoconfiança deles. O pecado, ele faz com que a gente perca a nossa autoconfiança. O diabo, ele vem na nossa mente para dizer quem nós não somos de fato diante de Deus. E essa autoconfiança nós precisamos dia após dia resgatar. Por isso eu falo para vocês, queridos, ministro ao meu coração primeiramente. Alguns anos, algum tempo atrás, eu talvez não estaria aqui ministrando ao seu coração, porque eu sempre gostava de fugir. E Deus fala tanto comigo, que umas 2 semanas atrás, no meio dessa reforma, eu falei: Deus, eu confio no Senhor, Espírito Santo, eu quero ser obediente. De repente você também fala assim com o Senhor. E eu disse: Deus, o que eu posso fazer? O que o Senhor quer me usar? Quando você faz esse tipo de pergunta para Deus, Ele pode responder. Cuidado. E
naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo claramente falou assim: você vai pregar na igreja. O Wesley está muito cansado. Eu falei: ai Deus, tem certeza? Vem aquele, né? A gente começa a dar as desculpas. Ele estava correndo, gente, vocês talvez nem veem, mas ele está correndo mesmo, né? Mestre de obra dessa reforma aí, ele é muito dedicado, o Wesley, ele se joga. Então eu via ele, nem vi ele saindo de manhã e nem vi ele chegando à noite, queridos. Vários dias nessa reforma foram assim. E aí o Espírito Santo falou: Dai, ele está cansado, prega lá na igreja. E aí eu comecei: Deus, tem certeza? Mas o Espírito Santo claramente falou: você vai pregar. Amém, Senhor. Eu perguntei, eu tenho a resposta e eu quero ser obediente. Amém? Que possamos ser sempre assim. Glória a Deus. Então eu falei para vocês que o pecado, ele faz com que a gente perca a nossa autoconfiança. E aconteceu assim com Adão e Eva, né? E tantas vezes nós olhamos para nós mesmos e nós podemos confundir a autoconfiança com orgulho. E existe um homem na Bíblia, existem várias pessoas, eu quero entusiasmar você, para você ver que os homens são assim como a gente. Lá em 1 Samuel, qual é o homem, a história de 1 Samuel? Alguém de vocês sabe? Saul. Exatamente, mas tem um cidadão, 1 Samuel 17, muito corajoso. Davi, o pequeno grande Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. A palavra nos fala que ele foi isso, que ele é isso. E 1 Samuel 17, versículo 28. Ouvindo Eliabe era um dos irmãos mais velhos de Davi. Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que você desceu aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi era um pequeno pastor de ovelhas. Bem conheço a tua presunção. O irmão falando para ele. Olha só, eu bem conheço a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Imagina, um menino todo curioso e todo dedicado. Ele já tinha sido esquecido pelo pai Jessé, quando Saul chegou e queria escolher um dos filhos de Jessé, Samuel, perdão. E aí, o irmão mais velho, quando soube, né, estava ali no meio daquela batalha, o grande gigante Golias, Davizinho chegou ali, querendo saber o que estava acontecendo e achando que poderia resolver a situação. O menino estava de bem consigo. Não estava de bem consigo? E o irmão fala assim: você é um presunçoso. Você está cheio de maldade no seu coração. O que você está achando? E o versículo 34, quando eu li esse trecho, ele vai falando para Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do pai, né, do meu pai, quando vem um leão, um urso, e querendo pegar um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, feri, livrei o cordeiro da boca, eu levantei ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. Mas é corajoso esse Davi, não é? Ele estava de bem consigo mesmo. Ele estava corajoso, o pequeno Davi, querendo falar: eu posso contra Golias. Eu estou. Mas dependendo de como nós olhamos para nós mesmos, nós precisamos ter cuidado para que isso não vire orgulho. Orgulho exalta a nós mesmos. E autoconfiança exalta ao Senhor. Amém? A autoconfiança que nós temos em nós é o Senhor que produz, é o Senhor que diz: vai, eu estou contigo, ser forte, ser corajoso, vai dar certo. Aqui é o pequeno Davi, querendo mostrar para aquela multidão, para os midianitas, de que ele era capaz, ele estava de bem consigo mesmo. Aleluia! Que bom que a gente pode aprender com os grandes, com os pequenos, e o Senhor vai nos ensinando através da sua palavra, né? Glória a Deus, queridos.
E agora eu também me lembrei de uma outra história que eu gosto muito. Hoje vocês vão folhear a Bíblia comigo. Mateus 9. Se você puder abrir. Mateus 9. É a história de uma mulher. E acho que nós mulheres, por vezes, entendemos muito bem essa mulher. Mateus 9, 21. Olha só o que a palavra fala dessa história, de uma outra história, agora de uma mulher. A mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Certamente, eis que uma mulher que durante 12 anos, pensa comigo você mulher, homens não precisam pensar. Não tem problema, vocês conseguem fazer isso. Mas pensa numa mulher, 12 anos, com fluxo contínuo de sangue. Talvez aquela dor, aquela cólica, aquela dor de cabeça, aquela irritação constante. 12 anos com fluxo de sangue, sem parar. Essa mulher certamente ouviu falar de Jesus e ela queria muito ser curada. E ela dizia para si mesma, ela falava para si mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Se eu apenas lhe tocar. Ela falava consigo mesma. Eu não sei se isso aconteceu já com você, mas comigo já aconteceu. Eu falo às vezes comigo mesmo. E se você falar com você sozinho no quarto à noite no escuro, é muito ruim. Se você chamar o seu nome, não é bom. Mas eu estou falando, quando você está assim, confiante, às vezes eu olho no espelho e falo: Daiane, você vai conseguir, vai dar certo. Às vezes a gente precisa falar consigo mesmo. Essa mulher, a Bíblia diz que ela falava consigo mesma: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Jesus está passando aqui embaixo no Parque Ecológico. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Eu sei que Ele é poderoso. Eu vou lá, eu vou tocar. Se eu apenas tocar, eu vou falando comigo. Eu vou falando comigo. Se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, eu serei curada. Fale para você: se eu apenas tocar, faça aquilo que o Espírito Santo pede para você fazer. Se eu apenas tocar. Amém? Nós precisamos olhar no espelho e olhar para a nossa imagem conforme Deus olha para nós. Ele aposta em nós, Ele acredita em nós, Ele tem planos, propósitos, destino para a sua e para a minha vida. Mude a forma de você olhar para você mesmo. Amém? Se eu apenas tocar. Fale para você mesmo: se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Ele está passando. E se você tocar, você vai ser curado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos uma tendência a olhar para nós. Esses dias aconteceu comigo. O meu chefe, quando eu fui à reunião a Curitiba, no começo desse ano, a gente estava na reunião e ele falou assim: Dai, vou te dar essa tarefa. Quando eu olhei, pensei: nossa, ele acha que eu sou capaz. Porque se ele me deu essa tarefa, ele já tinha pensado que eu era capaz, não é? E o que eu fiz, irmãos? Estou confessando para vocês, não fale para ninguém, tá bom? Eu enrolei o meu chefe. Eu dei uma enrolada básica por uns dias, porque eu pensei: será que eu consigo fazer isso que ele me pediu? Não, mas se ele acha que eu sou capaz, eu vou dar conta. Mas eu fiquei enrolando, não sei se talvez você já fez isso, só eu. Dei uma enrolada, aí ele me cobrou, ele falou: Dai, não esquece de mim. Lembra daquilo que eu te pedi? Lembro, vai dar certo. Eu falei para o Wesley, eu tive a cara de pau de falar para ele que eu estava enrolando ele. E aí,
Ele falou, não dá, eu sei que você é capaz, vai dar certo. E eu estava no meio das minhas outras tarefas e tal, e demorou mais uma semana, enrolei, falei, Deus, ai, esse negócio, parece que eu não vou dar conta. Até que ele me deu um checkmate. Aí ele falou, Dai, eu preciso. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Gente, eu sentei, fiz, e nem foi difícil. Por que a gente enrola tanto? Não é? Por que a gente às vezes enrola tanto? E eu olhei para mim mesmo e falei, por que eu não fiz? Eu dei um péssimo testemunho, pedi perdão para ele, ainda bem ele é crente. Mas eu pedi perdão para ele e eu falei, da próxima vez eu vou acreditar que eu posso fazer no outro dia. Amém? Pare de enrolar. Pare de achar que você não dá conta. Quando você para fazer, você consegue. Assim como eu. Dei conta do recado. Recebi elogios. Aleluia. Um pouco mais demorado, né? Mas eu olho para a sua vida, meu querido, minha querida, e eu acredito em você. Sabe por quê? Porque você é extraordinário. Amém? Você é extraordinário. O texto, o título da minha palavra dessa noite é Você é extraordinário. Eu sou extraordinário. Você é extraordinário. Coloca a mão no seu peito e fala, eu. Alto. Parece que você não está falando de você. Pode falar de novo. Sou extraordinário. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Se você acredita, querido, eu também acredito. Amém? O título da minha mensagem nessa noite é Você é extraordinário. O Senhor te criou, Ele tem planos. E nessa semana, enquanto eu estava preparando essa palavra, fortemente ao meu coração, o Espírito Santo falou de que nessa noite, nessa igreja, existem pessoas com medo, existem pessoas dando desculpas, existem pessoas falando que não confiam mais, que estão cansadas, que não ouvem mais a voz de Deus, que não sabem o que fazem nesse lugar, que estão temerosas. Eu não sei se você saiu de casa achando isso de você, pensando que Deus já não fala mais com você. Tanto tempo Deus não fala comigo, tantas coisas extraordinárias, Wesley, pessoas que vêm e ministram aqui, e eu, Senhor, não acontece mais nada comigo. Eu não confio mais. Eu já estou tão desconfiado. Eu já não me sinto extraordinário. Eu tenho medo, eu dou boas desculpas, eu olho para mim mesma e não consigo mais acreditar. Pedro, queridos, quando estava dentro do barquinho, Jesus pediu para ele sair. Jesus disse assim, venha. E naquela hora Pedro acreditava em Deus, acreditava em Jesus e acreditava nele mesmo. Ele acreditava. Ele saiu do barquinho, mas no meio do caminho, queridos, ele não acreditou mais nele, e ele afundou. E Jesus falou, só mais um pouquinho, Pedro. Era só mais um pouquinho, Pedro. Faltou mais um pouquinho, Pedrão. Mas eu continuo acreditando em você. Você é o cara, eu gosto de você. Você balançou, mas você acreditou. Só mais um pouquinho. Acredite mais um pouquinho, querido. Acredite, sonhe mais um pouquinho. Não se largue, não se afunde. Quando você deixar de acreditar, quando você deixar de olhar para si mesmo com os olhos de Jesus, você vai afundar. Você vai afundar. Aconteceu com Pedro.
Mas nessa noite o Senhor vem para te dar a mão, para dizer que Ele tem um recomeço, uma nova história. Ele acredita que você é um excelente líder de célula. Quando o seu líder confiar em você, você vai dizer sim, pode contar comigo. Quando o seu chefe falar para você que você é capaz, você vai olhar para si mesmo e vai dizer, eu sou. Amém? Acredite mais um pouquinho. Acredite mais um pouquinho. O Senhor está aqui nessa noite. E Ele está falando com você. É fácil acreditar no Senhor. É fácil acreditar nas pessoas. Mas Ele quer mudar o jeito com que você olha para si mesmo. Ele tem sonhos, Ele tem projetos. Ele te transforma. Aleluia! Tem mais um exemplo que eu quero dar. Vocês deixam? Amém? Gideão, Juízes. Falando sobre Gideão essa semana, no carro, eu fui ler sobre Gideão. Juízes, capítulo 6. Eis uma outra boa desculpa de um homem de Deus. Que Deus o chamou. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, capítulo 6, Juízes 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Talvez é você perguntando para Deus, por que tudo isso aconteceu? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, talvez você já soube, dando testemunho a respeito de Deus, assim como Gideão. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. O Senhor sempre vai dizer isso para você. Vai nessa tua força, amém? E livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviarei eu? Aí ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E esse trecho da palavra me chamou a atenção. Eu não sei qual foi a sua condição. Em que tipo de situação que tipo de família você nasceu? Mas talvez você já escutou muito na sua vida. Nós somos pobres. Não vai dar certo. Você não pode estudar. Eu, queridos, graças a Deus, o Senhor me permitiu nascer numa boa família. Sempre tive uma boa estrutura financeira também. Mas, olhando para esse texto, às vezes a gente olha para a nossa história. Eu fui a única mulher da parte da família do meu pai. E o meu pai, ele sempre falava assim para mim. Mulher não precisa estudar. Falava para mim e para minha mãe. Mulher não precisa estudar, você não precisa... Para quê? Com 15 anos, meu irmão mais velho foi tentar me ensinar a dirigir, eu bati o carro. E aí o meu pai me abençoou para o resto das minhas futuras gerações, com palavras daquele naipe, né? Daquele jeito, assim. Você não vai tirar carteira, você não vai dirigir, você isso, você aquilo... Queridos, se eu tivesse tomado aquela palavra para o meu coração, eu jamais teria dirigido. Eu bati feio o carro do meu pai, do meu avô, derrubei a garagem, foi um negócio que só mulher sabe fazer, irmãos. Mas, quando a gente olha, eu poderia olhar para a minha história e pensar, nunca mais vou dirigir. Mas quando eu fiz 18 anos, querido, no dia que eu fiz 18 anos, eu estava na autoescola. E eu falei, pai, você vai me dar a carteira. E ele me deu. Alemão duro, mas ele deu. Acho que era meio orgulho, assim, já que eu paguei para os seus irmãos, você também tem que ganhar, né? E eu tirei minha carteira, superei o medo, queridos, dirijo. De repente você também tem alguns medos. Medo até mesmo de dirigir. Algo simples, para mim, parece ser simples. Mas nem é tão simples assim, talvez para você.
Existem algumas situações que nos assolam. A nossa família fala, Gideão fala, eu nasci pobre. Talvez você nasceu numa família pobre, e a sua mãe sempre falava, você é pobre, nós somos pobres, a gente não vai ser nada mesmo. E aí a gente chega na igreja com essa mentalidade. Eu sou pobre, a minha mente é pobre, eu não consigo achar que essa reforma é boa. Para que gastar tanto dinheiro com isso? Queridos, mudemos a nossa mentalidade. Amém? Mudemos a nossa forma de olhar para as circunstâncias. O Senhor quer te levar para novos níveis. Eu creio nisso. Você também crê comigo? Amém? E o Senhor quer te usar. Ele quer te usar para mudar histórias, para restaurar vidas. Ele falou ao seu coração nessa noite. Você ouviu Ele? Amém? Eu gostaria que você ficasse em pé agora. E eu gostaria que, se você conseguir, fechar os seus olhos e prestar muita atenção naquilo que eu vou ler para você agora. Porque o diabo, queridos, ele fala para você que você não presta. Ele fala que aquele pecado que você tem feito, ele te faz inapto para servir ao Senhor. Você é muito pecador, você é muito pecadora. Você não serve para nada. Você é pobre. O Senhor não fala mais comigo. Eu não me sinto extraordinário. Eu não sei para que eu estou nessa igreja. Mas eu sinto saudade de Deus. Eu confio em Deus. Não é difícil para mim confiar no Senhor. Eu confio nas pessoas. Ou eu já deixei de confiar nelas. Eu não quero que você abra os olhos. Eu quero que você preste atenção num trecho da palavra do Senhor que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe, bem de longe, o Senhor já sabe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho, quando eu descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha o que Deus faz contigo. O Senhor, Ele te cerca por trás, pela frente. Ele põe a mão dEle sobre a sua vida. Isso já seria suficiente. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Você não pode escapar. Para onde eu poderei escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? O Senhor te cerca, meu querido, minha querida. E se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá Ele também está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão me guiará e me sustentará. Mesmo que eu disser que eu já gostei das trevas, que a luz se tornará noite, você não consegue dormir mais, você se sente sozinho. O Senhor diz que Ele vê ali, Ele está ali. A noite brilhará, pois para Ti as trevas são como luz. O Senhor, Ele criou o íntimo do nosso ser. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. E eu te louvo porque o Senhor diz que de forma assombrosa, especial,
admirável, Ele nos criou. Tuas obras são maravilhosas. Você é extraordinário. Você tem o selo, você tem a marca do Senhor. Não se esqueça disso. Se os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em meu secreto eu fui firmado, o Senhor teceu tudo. O Senhor nos viu mesmo quando nós éramos embriões. E todos os dias estavam determinados, mesmo antes, eles foram escritos no livro da vida. Antes mesmo de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim, Deus, os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que grãos de areia. O Senhor, Ele te ama. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. O Senhor me conhece mesmo nas minhas imperfeições. Mas Ele quer continuar a te usar. Você é extraordinário. Você é extraordinária. E grandes coisas o Senhor vai fazer. Pare de dar desculpas. O Espírito Santo está nesse lugar. E se você quiser vir aqui pedir perdão, se você quiser vir ao altar do Senhor e falar: Deus, eu confio em Ti, me ajude a confiar em mim mesma. Eu sou desconfiada até de mim. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecadora. O Senhor sabe por onde os meus pés me levam de vez em quando. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer derramar amor, perdão, restauração sobre a sua vida.